Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental, como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 9 9722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental, como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental, como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Esse programa é um projeto de extensão de mesmo nome, em parceria com a Rádio Universitária UEM-FM 106,9. Para o programa de hoje, eu tenho a honra e a satisfação de contar com Pedro Delgado, que é psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina e do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi coordenador nacional de saúde mental e política sobre drogas do Ministério da Saúde entre os anos de 2000 e 2010. Professor Pedro, é uma honra, seja muitíssimo bem-vindo. O senhor faz parte da história da saúde mental do Brasil, é uma referência para nós. Então, eu como um aluno, eu como um leitor do senhor, tenho muito prazer e muita honra de contar com o senhor aqui. Eu vou começar, obviamente, pelo momento em que a gente vive, né, as recentes transformações no campo de saúde mental, que todos nós, em particular, chamamos de retrocessos, evidentemente, porque elas retornam décadas, né, no cuidado, nas práticas de melhores cuidados, que recolocam aí os asilos, a atenção asilar, o isolamento, né? Mas eu queria que o senhor falasse rapidamente dessas transformações e também do ponto de vista da participação social. Como é que essas transformações recentes na saúde mental se deram e o que elas significam para a participação e para a noção de controle social que o Sistema Único de Saúde nos preconiza? Como é que o senhor vê essas transformações recentes? Seja bem-vindo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professor Fábio Lopes, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui na rádio universitária da Universidade Estadual de Maringá. Eu já estive uma vez num programa na rádio, há algum tempo atrás, quando participei de atividades aí organizadas pela professora Maria Lúcia Boarini, aí também da UEM. Já fui a algumas bancas de mestrado, doutorado, e acho que a UEM é uma universidade que tem um papel muito importante, especialmente nesse campo aí da psicologia, né? O campo da psicologia e várias outras atividades universitárias que a UEM faz. Bom, a sua pergunta, Fábio, é uma pergunta extremamente atual e abrangente. Quer dizer, nós estamos de fato vivendo, como você está dizendo, uma série de medidas tomadas por esse atual governo brasileiro, mas que remontam também ao governo que se instalou a partir de 2016, com a interrupção do processo democrático institucional no Brasil e a entrada de um governo de intervenção, né? E esse governo de intervenção de 2016, uma das primeiras medidas que ele fez em relação ao campo da saúde mental, foi justamente a Emenda Constitucional 95, na época era o projeto de Emenda Constitucional, a Emenda Constitucional 95, que é a emenda, já foi logo em 2016, de congelamento, né, dos gastos sociais por 20 anos. Quer dizer, é quase como se essa PEC, né, Projeto de Emenda Constitucional, ela ficou conhecida até como a PEC do fim do mundo, ou a PEC da morte, justamente porque ela significava, num país com imensas contradições sociais, desigualdade social, iniquidade social, como é o Brasil, significava o congelamento, assim, perverso mesmo, uma medida
perversa de política, que era o congelamento dos gastos sociais, o que afeta diretamente a saúde, a educação, a assistência social, então as políticas sociais como um todo, em um país muito desigual. É bom ressaltar isso, é um país onde as políticas públicas são essenciais para a vida, para a sobrevivência das pessoas. Então, inicialmente, o que eu queria dizer é que nós estamos vivendo de 2016 até agora, 2021, tanto no governo Temer como no governo atual, um processo de fragilização do SUS, de desmonte das políticas sociais, e que afeta também, no campo da saúde mental, diretamente a tudo aquilo que foi construído com imensa dificuldade pelo Sistema Único de Saúde, pelos profissionais do campo da saúde mental, pelo movimento de usuários e de familiares, né? Um conjunto de medidas que, de fato, deliberadamente, né? Porque são medidas que anunciam que estão deliberadamente fazendo retomar um modelo de atenção, que é um modelo de atenção centrado na monocultura hospitalar, centrado nos tratamentos de longa duração, no privilégio de uma única visão sobre o sofrimento psíquico, que é a visão biomédica sobre o sofrimento psíquico, e, portanto, todas essas medidas que a gente pode falar ponto a ponto, mas elas afetam a vida da sociedade como um todo. Mas o que mais afeta a vida da sociedade, de fato, é esse estrangulamento do processo democrático, a fragilização do processo democrático, que produz uma desesperança, né? Produz uma situação de desesperança na população. Tudo isso agravado com a pandemia que começou aqui no Brasil em março de 2020, que já está indo para 1 ano e meio, sem perspectivas de superação até esse momento, né? Então, é um cenário, Fábio, eu diria que nós estamos vivendo um cenário de catástrofe, mas é um cenário também de resistência, de mobilização, de organização social. São esses dois vetores, o vetor da destruição, mas o vetor da resistência também, que está sendo extremamente decisivo em todos os lugares do país. Muito obrigado, professor, por essa inicial resposta, né? Eu também costumo dizer para os alunos agora que a gente está vivendo a luta, de fato, antimanicomial, em pleno vigor, não precisa nem estudar mais sobre a luta, né? A gente que tem uma geração mais nova, né? Eu tenho 41, professor, mas nossos alunos têm 17, às vezes, né? Eles nasceram sem saber o que foi essa luta, evidentemente, e eles estão tendo essa oportunidade. Bom, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da possibilidade desses dispositivos reinseridos na ideia de atenção em saúde mental, como o hospital psiquiátrico e as auto-intituladas comunidades terapêuticas. Elas estão agora na ponta de lança da destinação dos recursos, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do choque que é considerá-las dispositivos de acordo com a atenção psicossocial e de acordo com a Lei 10.216. Afinal de contas, ainda temos esse cabedal de lei acima das portarias que vêm sendo editadas. Como é que é possível, se é que é possível, pensar esses dispositivos, porque as diretrizes atuais dos governos falam em fortalecimento, né, da atenção, do cuidado, da oferta do acolhimento, falam do hospital psiquiátrico como, de fato, uma possibilidade de direito de acolhida da pessoa em sofrimento psíquico. Como é que você vê essa retórica e a possibilidade desses dispositivos comporem a atenção psicossocial? Então, eu vou começar pela sua menção à retórica, a questão da retórica. É extremamente importante levar em conta que desde, por exemplo, uma nota técnica que do início do governo atual, encaminhada para a Comissão Intergestores Tripartite, não é isso? No início de 2020, no início de 2019, uma nota técnica que já propunha uma série de mudanças e uma série de... Eu vou dizer algumas dessas, né? Em seguida eu vou dizer algumas dessas mudanças. Mas
essa nota técnica também dizia o tempo todo que o processo continuava, que a atenção psicossocial continuava, que a Lei 10.216 está sendo preservada, etc. Então, é muito importante ficar atento entre o gesto e as palavras. Não é nem a intenção e o gesto, porque a intenção, de fato, é uma intenção de desmonte da reforma psiquiátrica. Essa intenção está colocada claramente em documentos ministeriais, em ações públicas ministeriais. Elas podem ser recuperadas. Você, Fábio, deve conhecer alguns textos que já estão sendo feitos de análise, né, sobre todas essas medidas de retrocesso e de desmonte, e elas, portanto, não são, elas são objetivas, elas objetivamente andam no sentido da desconstrução e da destruição da atenção psicossocial. Mas, você mencionou a questão da retórica, existe, de fato, uma certa ambiguidade em alguns textos. Existe uma certa... Bom, é uma ambiguidade que se aproxima também da ética das fake news, porque tem o sentido também de dizer, olha, isso que nós estamos fazendo não é o que nós estamos fazendo, tá certo? Como se fosse uma coisa de que não, estamos ampliando, vamos ampliar o atendimento, etc, etc. Concretamente, o que está sendo feito? Primeiro, houve um aumento importante do financiamento de hospitais psiquiátricos. Esse aumento foi maior do que o que seria compreensível do ponto de vista de reajustes por alterações de preço, despesas, inflação, etc. Houve um aumento extremamente significativo das diárias hospitalares. Isso é uma menção muito clara de estímulo à manutenção e ampliação de hospitais psiquiátricos. Segundo ponto, houve uma restrição visível no apoio aos serviços comunitários de saúde mental, como são os CAPs. Então, é um dado muito relevante de dizer aí para todos que estão nos ouvindo, para os seus alunos, que até 2015, desde a aprovação da lei em 2001, nós vivemos de 2001 a 2015 um processo muito importante, um processo construtivo, um processo de implantação da rede de atenção psicossocial de base comunitária. Né? É um período que hoje a gente pode... Eu estou falando 2015, porque 2016... nós tivemos o colapso da democracia, que afetou diretamente as políticas públicas. Né? Mas esse período virtuoso, né, de 2001, especialmente 2002, porque a lei é de 2001, houve também no final de 2001 a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, e a partir de 2002 havia não só as condições na superestrutura jurídica, uma lei nacional, mas também no debate da sociedade, representado ali pela terceira conferência, que foi gloriosa no sentido da participação do país inteiro, delegados de todas as regiões do país, municípios, etc. Tinha cerca de 1.500 a 1.600 pessoas, sendo 1.000 delegados formais, dos quais delegados formais, 200 eram usuários e familiares de serviços de saúde mental. Pois bem, eu estou dizendo isso para dizer, as condições para a expansão da rede de saúde mental de base territorial que se deram de 2001 até 2015. Pois bem, nesse período, no Brasil, que é um país de dimensão continental, que hoje está com 212 milhões de habitantes, houve um crescimento de na média, 120 CAPs por ano. 120 CAPs por ano, quer dizer, estava num processo de expansão, de crescimento, de instalação e tal. Esse ritmo de implantação de serviços se reduziu nos anos de 2017, 2018, 2019, chegando a ficar 30 serviços ao ano. Quer dizer, 30, quer dizer, você cai de 120 como incremento desejável para 30. 30 novos serviços num país do tamanho do Brasil é uma gota no oceano, não é nada.
Então, de fato, esse processo de diminuição e desmantelamento, ele está se dando por uma asfixia do financiamento para os CAPs e está se dando pela precarização, não só pelo governo federal, entenda-se bem. Há uma precarização dos serviços em saúde, uma precarização do trabalho, uma precarização dos contratos de trabalho, que faz com que esses serviços fiquem muito, muito fragilizados. Então, você pode fazer assim, é um elenco, depois eu vou falar de comunidades terapêuticas, mas tem um elenco de medidas reais e concretas que estão sendo realizadas no sentido do desmonte do que foi atingido pela reforma psiquiátrica. Mas é bom ressaltar que a resistência, né, é uma situação de ocupação do Estado por um grupo que quer destruir as políticas públicas, mas nesse cenário de ocupação emerge também uma resistência muito potente. E eu espero que ela tenha forças, né, professor, porque tem dia que cansa, né. Professor, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, essa precarização, ela é geral, né, nós que somos de universidades públicas, vivemos isso no cotidiano, né, a expansão da oferta e a diminuição dos servidores, né, e a precarização dos contratos, das estruturas, isso infelizmente é uma realidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, eu vou te fazer uma provocação saudável agora, que o senhor falasse um pouquinho do papel da sua classe de psiquiatras nesse imbróglio todo, né? Em especial pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu sei que o senhor diverge, obviamente, é uma provocação de propósito, né? Mas a Associação Brasileira de Psiquiatria auxiliou a dar a essas transformações algum suporte para além, né, da retórica desmascarável. Afinal de contas, a gente encontra psiquiatras reafirmando o modelo manicomial como lógica de cuidado, né, necessária, muitas vezes eles vão falar, ou até adequada, inclusive para tratamento de dependências de álcool e outras drogas. Não seria possível apenas pela retórica, né? Eu acho que também isso apoia, isso dá sustentação a essas transformações. Existe uma categoria da psiquiatria que vê assim, ou isso tudo são negócios, afinal de contas, né? Isso tudo são recursos, pura e simplesmente, ou há uma lógica sendo disputada de modelos de atenção e cuidado? Sim, há uma lógica de disputa de modelos, sem dúvida. Há interesses corporativos, mas sem dúvida, está em jogo uma disputa de modelos que significam formas de compreensão de qual a melhor estratégia de cuidado em liberdade, qual a melhor estratégia de cuidado para os pacientes com transtornos mentais severos e de cuidado também para o tema extremamente complexo do consumo de substâncias psicoativas, consumo prejudicial, né, de álcool e outras drogas, num contexto de extrema vulnerabilidade social, né, como o Brasil. Então, tem compreensões diferentes em jogo. E acho que não há um problema. Essa pergunta é a pergunta sobre o papel aí das instituições psiquiátricas e médicas é uma pergunta objetiva para se colocar nesse momento. O Ministério da Saúde do governo atual, que é um governo contra as políticas sociais, é um governo negacionista, não só da pandemia, mas negacionista também da tragédia social brasileira, né? É um governo que se autoproclama como um governo que veio para destruir e não para concluir, palavras literais aí do dirigente maior desse governo atual, que corresponde a uma situação de descalabro, né? Descalabro para o país. Pois bem, esse governo, na sua política de saúde e de saúde mental, conta com o apoio público e explícito das entidades médicas de âmbito nacional e, no caso da saúde mental, com o apoio explícito da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, formalmente, publicamente, externa o seu apoio à política atual de retrocesso no campo da saúde mental. Então, isso é um fato objetivo. Agora, eu acho que é importante deixar claro
que essa não é a posição dos psiquiatras, é a posição dessas entidades. Do mesmo modo que você não pode dizer que, por exemplo, os médicos são favoráveis a situações tão pérfidas como a propagação do tratamento precoce e a posição anti-vacina, a posição contra o uso de máscaras, etc., que aparece muitas vezes em algumas entidades médicas de âmbito nacional. Então, nós estamos vivendo, de fato, no âmbito da representação da categoria médica e da representação dentro da categoria médica dos psiquiatras, essa crise de visões incompatíveis. São duas visões incompatíveis. Eu faço parte, viu, Fábio, de um movimento que Movimento dos 1000 psiquiatras. Ele começou 1000 psiquiatras porque ele assinou um documento chamado Documento dos 1000, contestando as posições da ABP de apoio a esse governo. Na verdade, somos mais do que 1000, porque começou primeiro com a assinatura de um documento que ficou conhecido como Documento dos 1000, e isso se tornou um movimento que se chama Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade. Então, veja que tem Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade. É um movimento, ele se reúne, faz simpósios, faz discussão política, faz assembleias, etc. Qual o passo seguinte? Não sabemos, mas nesse momento é uma articulação de resistência dentro da própria psiquiatria, né? Mas a resistência que existe no campo da saúde mental e da luta antimanicomial não é só de uma categoria profissional, né? Isso ela é de todas as categorias profissionais que existem no movimento da saúde mental, da reforma psiquiátrica e também de usuários e familiares. Mas foi bom foi bom você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que a gente tem que encarar de frente o fato de que existem modelos teóricos e éticos de compreensão do cuidado em loucura que são diversos, opostos e que se antagonizam agora nesse momento de anomalia da vida democrática no Brasil. Porque se antagonizar, podem se antagonizar, mas nesse momento que nós estamos vivendo é uma situação de ilegitimidade das medidas que nascem, porque, por exemplo, não se respeita as instâncias de controle social do SUS, não se convocam e não se respeitam coletivos que são previstos pela legislação do SUS, não se respeita o controle social, portanto, nós não estamos trafegando em vias normais do processo democrático do SUS. Não só o processo democrático da sociedade como um todo, mas o SUS também é uma proposta de democratização da política pública, né? Perfeito, professor. Eu vejo isso como o grande problema de fundo, na verdade, né? Porque o CONAD, por exemplo, o Conselho Nacional, né, de Política sobre Álcool e Outras Drogas, ele foi completamente usurpado, modificado, né? Foi retirada a participação da sociedade civil e é um conselho do governo hoje que legitima as mudanças do governo. Então isso se choca realmente com os princípios da participação e da democratização. Eu queria te ouvir um pouquinho, já que o senhor falou dos conselhos, se o senhor vê nos conselhos, acredita nos conselhos, né, tem alguma esperança, porque eu também participo do municipal e do estadual, eu sou do Conselho Estadual aqui do Paraná, de álcool e outras drogas, né. Há uma condição de a gente conseguir fazer um debate, mas há muitos limites ali dentro também, que pouca efetividade a gente consegue, o poder público, o executivo muitas vezes não nos ouve, né, simplesmente, e no Conselho Nacional mais ainda, não há nada o que se possa fazer hoje no Conselho Nacional de Álcool e Outras Drogas. Como é que o senhor vê, a gente deve insistir nos conselhos, deve enfatizar para que a gurizada participe dos conselhos, como é que você vê os conselhos hoje? Então, hoje eu vejo os conselhos, você está falando dos conselhos de políticas de drogas, né? Porque existem também, digamos, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, etc. Todas essas instâncias de controle social, elas hoje, mais do que antes até, elas têm um papel muito importante, embora sofram hoje mais limitações e constrangimentos do que sofriam antes.
Mas nós sabemos, Fábio, na história do controle social no SUS, aí falando do SUS, o CONAD já sai do terreno do SUS e eu vou comentar. Nós sabemos que os conselhos municipais, distritais, estaduais, eles perderam em muitos momentos a sua dinâmica transformadora e a sua dinâmica até de vigilância, de crítica, e muitas vezes se burocratizaram, se esvaziaram, né? Isso se tornaram espaços de pouca capacidade, principalmente capacidade de mobilização da população, que é a função do Conselho, funcionar como também uma articulação entre os usuários do sistema SUS, não é isso? E os seus gestores, né? É um controle social da gestão. Mas hoje, mais do que antes até, esses conselhos são espaços de resistência. Todos os espaços de resistência são muito relevantes. Sobre os conselhos de drogas, né, de políticas de drogas. Quer dizer, não daria muito tempo para abordar a complexidade dessa questão, mas assim, em todas as suas dimensões. Mas os conselhos do campo das drogas foram conselhos que nasceram e se constituíram com uma certa ambiguidade estrutural desde o seu início. Eles tiveram, desde o seu início, uma constituição que era muito ligada a determinadas forças, interesses, corporações que não são ilegítimas, são legítimas, estão na sociedade, mas muito ligadas a essa visão da questão das drogas como uma política ligada a tratamentos institucionalizados, entendeu? Então, nós tivemos também, viu, é uma discussão mais de longo prazo, de você pensar no histórico da política de drogas no Brasil. No histórico da política de drogas no Brasil, essa divisão da saúde pública com a SENAD, com a Secretaria Nacional Antidrogas, que agora chama-se Política de Drogas, né? É o nome mais adequado, obviamente. Essa divisão, ela não foi uma divisão produtiva no sentido de construir uma política consistente nos tempos democráticos. Estou falando nos tempos democráticos. Hoje o que acontece? Hoje, a força da política de saúde mental se migrou para o Ministério da Cidadania. O financiamento migrou para o Ministério da Cidadania, a força política, o próprio coordenador, gestor principal da saúde mental, nomeado no governo Temer e que permaneceu, né, no governo atual, ele migrou para esse setor de drogas, onde ele tem uma ascensão sobre toda a perspectiva de atendimento integral no caso de álcool e drogas, tanto na saúde pública quanto no Ministério da Cidadania. Então, veja, nós tivemos um predomínio absoluto. A política de drogas foi o cenário principal dessa disputa, porque a política de drogas foi aquela, desde a crise do crack, né, que foi uma crise muito mais, até mais política do que sanitária, de 2008 para cá, que se constituíram forças muito bem organizadas em torno da ideia do modelo das comunidades terapêuticas, do tratamento pelo confinamento, do tratamento obrigatório e anti-SUS. Anti-SUS, anti-CAPS-AD, anti-consultório na rua, todos esses dispositivos que a reforma psiquiátrica foi construindo para a política de droga. Contra a redução de danos, fazendo um anátema da redução de danos, colocando a redução de danos como uma coisa de estímulo ao consumo de drogas, etc. Esses conselhos, eu acho que são espaços de resistência, mas é bom saber que há uma diferença entre os conselhos, por exemplo, municipal de saúde e os conselhos da política de drogas, porque os conselhos da política de drogas têm um histórico de uma ambiguidade mais estrutural desde a sua origem, né? Sim. E hoje nós temos, só para completar essa parte, nós temos que a política de drogas é o elemento principal do retrocesso na reforma psiquiátrica no Brasil.
Tanto que o grande financiamento hoje é dado para as comunidades terapêuticas. Se eu perguntar a você, quantas comunidades terapêuticas existem no Paraná? Dificilmente você vai poder afirmar com segurança quantas são. Eu digo para você, eu estudo esse assunto como minha função aqui na universidade. Eu sei que tem o estudo do IPEA, eu sei que tem levantamentos que foram feitos, mas o próprio estudo do IPEA considera, olha, isso aqui é muito menor do que a nossa amostra, é muito menor que o universo, porque a gente não consegue, não são reguladas, não há informação suficiente, mas são financiadas. E tem um financiamento agora, que é o financiamento prioritário do atual governo, é o financiamento das comunidades terapêuticas. Ô, professor, infelizmente a gente se encaminha para o nosso final, né? O programa tem apenas esses 30 minutos, eu gostaria de conversar com o senhor por muito tempo ainda, inclusive sobre esses assuntos mais em particular. Já fica aqui um convite para futuramente, de repente, o senhor retornar e a gente fazer uma segunda perna do bate-papo. Eu gostaria de saber se o senhor consegue terminar com alguma palavra de alento, assim, às pessoas que estão na ponta, trabalhando com isso, ao pessoal do CAPES, às pessoas que estão se formando. Eu vejo meus alunos hoje bastante desanimados, né? Não só pelo horizonte de ausência de concursos, vamos chamar assim, desse enxugamento do Estado, mas principalmente pelas dificuldades. Eles sabem das dificuldades, porque a gente faz muitos estágios durante a formação, eles conhecem a RAPS já antes de se formar e conhecem os problemas da RAPS. Dá para a gente ter uma mensagem de luta que seja, de otimismo, né, para a gente encerrar o programa, professor? Como é que a gente vê o médio prazo? Então, eu considero que a questão da democracia é a questão essencial, é o nosso desafio essencial hoje. Recuperar a democracia, recuperar projetos de cuidado em liberdade e reforçar a resistência que nós temos em todos os serviços. O meu ponto de observação nesse momento é o Estado do Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro, nós constituímos, foi até antes da pandemia, um coletivo chamado Frente Estamira de CAPES, Resistência e Invenção. E eu posso dizer para você o seguinte, os CAPES estão funcionando, mesmo precariamente eles estão funcionando. Eu assisti ontem uma homenagem a um usuário que faleceu, não faleceu da pandemia, faleceu porque ele estava com uma doença uma doença grave de longa duração, e era um artista, um cantor, um compositor, até eu diria até um pensador sobre o campo. E o que eu percebi nessa homenagem a esse usuário, Gilson Secundino, o nome dele, daqui da Praia Vermelha, né? Ele era de um CAPES daqui da Praia Vermelha, da UFRJ, né? Foi justamente essa força que existe, viu, Fábio? No projeto, assim, o projeto da atenção psicossocial, ele tem uma força ética, e eu diria mais até, tem também uma força teórica, entendeu? Para esse campo da saúde mental que, de fato, nos sustenta. A precarização dos serviços, ela tem que ser enfrentada. A precarização dos serviços também consequência, já vinha anteriormente, mas é consequência da fragilização das políticas públicas, né? Nós temos a obrigação de cultivar a esperança. Nós temos a obrigação de tomar a esperança como uma direção ética também, porque nós precisamos ter esperança para que os usuários dos serviços tenham esperança e para que os familiares tenham esperança e para a população brasileira ter esperança de mudar esse cenário em curto prazo. Esse cenário político, que é um cenário político devastador para a história brasileira, ele pode perfeitamente agora, nos próximos meses, no próximo período, ser superado com a recuperação do espaço de democracia que vinha o Brasil vivendo nos últimos anos. Desde a Constituição de 88, nós tínhamos um processo de construção progressiva de políticas públicas e de melhora, nem que fosse limitada, mas de uma melhora do processo de inclusão social, de justiça social, etc. Né? Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade aí de participar desse programa.
Eu estou à disposição, viu, Fábio? É só a gente combinar. Estou à disposição se você tiver interesse para continuar essa conversa. É claro que eu terei interesse. A Universidade Estadual de Maringá, o Departamento de Psicologia, te saúda. Muitíssimo obrigado. Eu conversei com Pedro Gabriel Godinho Delgado, que é psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina e Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi coordenador nacional de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde entre os anos 2000 e 2010. Professor, muitíssimo obrigado. Saudações aqui da UEM. Um grande abraço. Boa luta para nós. Abraço. Um abraço. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental? Como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM FM, em sintonia com a comunidade.